Olá amigos, hoje é o dia do professor e muitos talvez que chegaram agora no canal não sabem, eu sou professor de filosofia e por ser o dia do professor lembrei-me que bem antes de ser um youtuber sou um professor e embora já não esteja na sala de aula, porque fui afastado na era do PT, bem, mas isso é outro assunto, ainda tenho os meus alunos graças a muitos de vocês. Então, para comemorar esse dia, vim aqui para lembrá-los que estou preparando um curso sobre Husserl, Edmundo Husserl e a fenomenologia. Bem, não só para lembrá-los, porque senti uma certa vontade de dar um pouquinho de aula novamente. Vocês sabem que a fenomenologia de Husserl é algo bastante difícil. Portanto, é preciso entender muitos dos termos próprios de Husserl, dos seus conceitos, para finalmente, quem sabe, um dia ter uma experiência real com a fenomenologia. Tendo isso em vista, pensei que podia falar um pouco do conceito de epoqué hoje, que é fundamental para a compreensão da fenomenologia de Husserl. O problema é que esse conceito epoqué, que na verdade quer dizer redução fenomenológica, não pode ser abordado assim de pronto sem antes lembrarmos do seu antecedente histórico, ou seja, a filosofia de René Descartes. Agora, para falar da filosofia de René Descartes, que é onde está a origem do conceito de epoqué em Husserl, precisaríamos voltar ainda um pouco mais no tempo, bem mais, lá na filosofia, na metafísica realista de Aristóteles, por exemplo. Claro que eu não posso fazer aqui uma explanação rigorosa da filosofia de Aristóteles, mas, assim, grosso modo falando, tendo em vista que nós entraremos em Descartes também rapidamente, dá para pegar algum aspecto dessa filosofia que nos servirá até mais lá dentro da fenomenologia do Husserl para compreendê-la. Quando fechamos o livro de Aristóteles, o principal deles, a Metafísica, temos a impressão de que toda a estrutura do realismo, do conhecimento realista do homem natural foi fechada com maestria. Eu quero dizer com isso o seguinte, que Aristóteles foi aquele que levou a cabo um trabalho começado por Parmênides, que se perguntava quem existe e como existe. Depois, naturalmente, a filosofia de Platão elevou o princípio, o pontapé inicial dado por Parmênides e chegou a um acabamento magistral em Aristóteles. Bem, do que eu estou falando? Estou falando da forma como o homem aristotélico conhecia, o princípio de conhecimento em Aristóteles. Como me é impossível fazer uma explanação inteira de Aristóteles aqui, basta dizer, mais ou menos de forma resumida, que para Aristóteles a estrutura ontológica, ou seja, a estrutura da realidade, a estrutura do ser, dos entes, era a mesma estrutura lógica do sujeito racional, do homem natural. Ou seja, ontologia e lógica para Aristóteles tinham a mesmíssima estrutura. E era exatamente isso que permitia ao homem o conhecimento. Bem, falando de modo rápido, essa metafísica realista de Aristóteles, queria dizer que o que existe é o mundo, todas as coisas do mundo e o homem dentro do mundo. E as coisas, elas próprias, cheias de inteligibilidade, nos permitiam conhecê-las, ou seja, as coisas, com sua inteligibilidade, nos davam o conhecimento do que elas eram.
Como, por exemplo, se eu dissesse para vocês agora que esse isqueiro é azul, isso me é permitido, segundo a filosofia de Aristóteles, porque a realidade do isqueiro está me dando uma categoria própria deste ente, que é a qualidade. É da qualidade deste objeto ser azul. Se eu digo que ele está deitado, a própria realidade fora de mim está me dando uma categoria de posição que me permite dizer ele está deitado ou ele está em pé. Isso quer dizer que o mundo aí fora, para Aristóteles, nos dizia o que era. As coisas que estão aí fora de nós nos dizem o que são e como são, porque elas próprias são compostas, vamos dizer assim, de inteligibilidade. Agora, como que nós compreendemos essa inteligibilidade? Como que eu identifico neste ente várias categorias, como por exemplo, de tempo, eu digo, esse isqueiro está agora na minha mão. Como eu identifico a categoria de qualidade, esse isqueiro é azul e não vermelho? Como eu identifico, por exemplo, a categoria de posição, ele está deitado e não em pé? Como, por exemplo, eu identifico a categoria de espaço, ele está aqui diante de mim e não a 5 metros de distância? Como, por exemplo, eu identifico a categoria de ação? Esse isqueiro serve para alguma coisa, para acender? Como eu identifico, por exemplo, a categoria que Aristóteles chamava de paixão, o que esse isqueiro sofre? Ele se gasta. Bem, assim por diante. Tudo isso o isqueiro está me dizendo, mas eu preciso dar conta, eu preciso responder como que eu sei que ele está me dizendo. E aí é que vem a questão da ontologia ter as mesmas categorias que a razão humana. Ou seja, a lógica, para Aristóteles, digamos, formada pelas mesmas categorias da realidade fora da mente humana. E essas categorias são dadas justamente aí, pelas coisas do mundo. Categoria de substância, categoria de qualidade, categoria de quantidade. Por exemplo, eu digo, eu tenho apenas um isqueiro na minha mão. Isso me deu a categoria da quantidade. Bem, essas categorias estão aí fora, estão nas coisas, mas também estão dentro do sujeito, dentro do complexo mecanismo racional humano. São as mesmas categorias. Só que tem um detalhe. As coisas fora de mim não são compreendidas porque entram exatamente como são dentro da minha mente. Isso seria quase que um filme de ficção. Elas são, de algum modo, reproduzidas aqui porque, como disse, as mesmas categorias da realidade são as categorias da minha operação mental constante. As categorias, como disse, qualidade, tempo, espaço, ação, paixão, posição, estado, substância e assim por diante. Só que este objeto, por mais que a realidade me permita dizer o que ele é, porque ele mesmo me diz o que é, não é o mesmo objeto que estará aqui dentro. Aqui dentro, esse objeto estará de forma conceitual. Quer Aristóteles que esse objeto que está aqui, quando eu o descrevo, seja perfeitamente adequado a esse que está aqui fora. Só que de modo diferente. Ele não entrará na minha mente fisicamente, mas de forma conceitual. Pois bem, o que é para Aristóteles a tal da forma conceitual? É uma unidade mental que nós abrimos em relação a qualquer coisa com a qual nos deparamos, e colocamos nessa unidade mental uma série de características que a coisa está nos dizendo. Por exemplo, essa coisa está me dizendo que é azul, essa coisa está me dizendo que tem uma utilidade, uma finalidade tal, essa coisa está me dizendo a sua posição,
essa coisa está me dizendo em que tempo ela apareceu para mim, e assim por diante. Então, esta unidade mental, com todos esses caracteres disso aqui, quer ser a verdade disso aqui. Só que tem um detalhe. A verdade disso aqui, que está aqui, depende de uma perfeita adequação entre o ente físico e o ente conceitual que agora está aqui dentro. E aí vem o problema da filosofia aristotélica. A verdade é possível somente quando os conceitos forem muito bons, vamos dizer assim. Quanto melhor formado um conceito, mais a coisa se parecerá com ela mesma dentro de mim. Então, se eu tenho um conceito muito bem formado sobre esse isqueiro fora de mim, ou seja, se eu consigo captar ao máximo o que ele está me dizendo que é, melhor eu tenho aqui dentro uma réplica ou um espelhamento deste objeto aqui. E esta adequação é que permite para Aristóteles o conhecimento, e isso nós podemos entender como o realismo natural, o realismo, ou melhor, uma metafísica realista do homem comum. A filosofia de Aristóteles, portanto, não via problema no mundo, não havia problema em compreender as coisas. O único problema estava na condição do sujeito de formar bons conceitos. Assim, o mais sábio era aquele que tinha mais conceitos formados. E quem nos dá os conceitos? A realidade no nosso entorno, os entes, as coisas com as quais nos deparamos constantemente. Elas nos dizem o que são. E na medida em que vamos observando as coisas, vamos formando os conceitos. Mais sábio, portanto, é aquele que melhores e mais conceitos tem aqui dentro. É a relação ontologia e lógica, segundo os mesmos princípios, ou melhor, as mesmas categorias, a mesma estrutura. A estrutura, vamos dizer assim, a estrutura que Deus colocou na realidade fora de nós é a mesma estrutura categorial que colocou Deus dentro da nossa mente, no funcionamento da nossa racionalidade. Pois é, só que a questão aí é a seguinte: a partir desse monumental edifício aristotélico, a filosofia passou a discutir não as coisas propriamente, mas os conceitos. Na medida em que agora são os conceitos que nós formamos aqui que dizem, ou melhor, que espelham as coisas lá fora, a filosofia volta-se para averiguar a qualidade desses conceitos. Então passa a ser a filosofia de Aristóteles, ao mesmo tempo em que ela é uma metafísica realista, passa a ser também uma grande dialética conceitual. Um grande estudo sobre conceitos. A filosofia se debruça exatamente nisso a partir de Aristóteles. Como nós estamos formando os nossos conceitos das coisas. E isso vai encontrar outro edifício ainda mais magnífico do que o de Aristóteles, que é o de São Tomás de Aquino. Ali está dado o acabamento final a toda essa metafísica realista que começou lá com o Parmênides, muito antes de Aristóteles. É São Tomás de Aquino praticamente a obra perfeita da coleção conceitual que nós temos da realidade. É provável que em São Tomás de Aquino tenhamos a descrição, não só a descrição, mas a composição, basicamente, de quase todo o mundo conceitual possível na época de São Tomás de Aquino. Essa filosofia, não tivesse ela encontrado alguns, digamos, inimigos históricos, estaria provavelmente até hoje. Acontece que há uma ruptura desse tipo de filosofia no século XV, começa ali uma ruptura. Porque vejam, a filosofia de Aristóteles, segundo a qual a realidade nos diz o que é, e, portanto, cabe a nós formarmos bons conceitos para dizer o que a realidade está nos explicando, está mostrando para nós.
Essa filosofia de Aristóteles fazia com que o homem não tivesse muitas dúvidas em relação ao mundo em que vivia. Bastava a formação de um bom conceito e logo a verdade se estabeleceria por uma dialética conceitual. Duas pessoas com a mesma formação conceitual poderiam tranquilamente concordar sobre qualquer coisa. Era assim, por exemplo, em relação à religião. Todo mundo concordava com uma versão única, por exemplo, da Bíblia, porque havia somente a Igreja Católica autorizada a dirimir dúvidas que surgissem segundo algumas interpretações, como foi, por exemplo, o caso do arianismo e tantos outros. Versões, ou melhor, conceitos mal elaborados sobre a palavra, sobre a compreensão da palavra, principalmente dos evangelhos, eram dirimidas pela igreja. A igreja tinha autoridade de dizer: a interpretação é essa, ponto final. Bem, então, juntando essas duas coisas, a autoridade da igreja sobre a palavra, a interpretação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mais a filosofia aristotélica acrescida do tomismo, dava ao homem medieval uma certa tranquilidade, uma certa segurança. O mundo não tem muito problema, basta prestar bem atenção nas coisas e estaremos logo concordando que a verdade é A e não B, ou B e não A. Tranquilo. Só que aí vem um problema no século XV. A divisão da igreja. Com o advento do protestantismo, da reforma protestante, surge aí um gravíssimo problema para a filosofia aristotélica. Várias interpretações de uma única passagem, e todas elas consideradas como válidas. Imaginem, por exemplo, que 50 pessoas tivessem, a partir depois da reforma protestante, visões ou compreensões diferentes de um trecho do Evangelho. Quem estaria certo? Bem, como a reforma protestante já não autorizava a igreja ou o papa a dar a resposta final, cada um que ficasse com a sua versão. Um interpretou de um jeito, outro de outro completamente diferente, bom, aceita-se os dois. Por quê? Porque já não tem um poder mediador para dizer se a verdade é A ou B. E aí, bem, aí surgiu um problema gravíssimo para a filosofia aristotélica: a relativização dos conceitos. Ou melhor, houve uma crise em relação à realidade. Alguém já começou a pensar ali que a realidade, não é bem assim como Aristóteles pensava. Ela não nos diz tudo. E se nos diz de modo um tanto quanto relativista. Foi isso que, queiramos ou não, esse foi um dos prejuízos das guerras religiosas. Esse foi um dos prejuízos à filosofia de Aristóteles, provocado pelo cisma na igreja, provocado pela reforma protestante. Mas teve mais problemas. Evidente que teve outros dois grandes problemas para o mundo aristotélico ou para a filosofia aristotélica. Por exemplo, as grandes navegações que começaram no século XV. A partir das grandes navegações, o europeu, sobretudo, começou a achar que a Terra não era exatamente como Aristóteles a descrevia. Aristóteles descrevia uma Terra plana, circular, porém plana, e os vários astros dentro de esferas concêntricas sobre a Terra plana. A Terra plana era paradinha, e os astros girando sobre a Terra plana em círculos concêntricos. A Lua, o Sol e assim por diante. Bem, com as navegações, com o começo das grandes navegações do século XV, começaram os homens a achar que não era bem assim. Porque as grandes navegações davam a impressão ao homem de que a Terra não era tão plana quanto falava Aristóteles. Porque havia a tal da curvatura na sensibilidade do olho.
Só que teve um terceiro problema ainda mais grave para a filosofia de Aristóteles. O fato da descoberta do céu, um novo mapa astronômico de Copérnico e Kepler. Um novo mapa que colocava a Terra como um planeta a mais, um grãozinho de areia aí no espaço infinito. A Terra não era o centro do universo, a Terra tinha a sua órbita também e era mais um planeta entre tantos outros. Aliás, um planeta até quase que insignificante em relação a muitos outros. Isso foi a pá de cal na confiança que o realismo, que a metafísica realista de Aristóteles tinha dado ao homem natural. Então, por causa disso, a própria filosofia de Aristóteles, que pretendia dizer o que é o ente, fica comprometida, fica em dúvida, vamos dizer assim, cai na dúvida. E é aí que entra uma figura central na filosofia, um filósofo francês chamado René Descartes. Bem, para entendermos o Husserl, como disse no comecinho, o conceito de epoqué, que é fundamental na fenomenologia, que na verdade é a redução fenomenológica, não se vai entender a fenomenologia sem entender epoqué, temos que agora compreender qual a importância de Descartes, a importância histórica, o momento em que ele chega, em que a filosofia aristotélica está em crise, e o porquê, o que a sua filosofia será de diferente, o que ela, tentará se sobrepor, em que ela tentará se sobrepor ao aristotelismo. Bem, mas isso aí eu vou falar depois do cafezinho, porque... Bem, voltando então. Imaginem a profunda crise que vivia o homem do século XVI, depois que todo o edifício aristotélico, da filosofia e da física aristotélica, tinha entrado em xeque, em dúvida. Porque vejam, a ideia que se fazia do mundo, ou uma ideia cosmológica, uma ideia religiosa, tudo isso passou a ser objeto da dúvida. O homem do século XVI é um homem em profunda crise. Crise de quê? Crise de conhecimento. De um lado, aqueles que tentavam ainda defender as concepções físicas de Aristóteles, metafísicas, e aqueles que, baseados em novos relatos da chamada ciência, tentavam colocar uma nova cosmologia, da noite para o dia, sobre o conhecimento geral. E aí é que vem a crise. Já não se sabe exatamente, por exemplo, se a Terra é plana ou é um globo. Já não se sabe exatamente se a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma única interpretação ou pode ser interpretada de diferentes modos. O homem do século XVI vive uma profunda crise espiritual e uma profunda crise de conhecimento. A física aristotélica, que dizia, por exemplo, que a Terra era um plano e os astros passavam sobre a Terra, faziam círculos concêntricos sobre a Terra, essa é substituída da noite para o dia por uma visão completamente diferente, completamente nova para a história humana. Baseada em que exatamente? Em impressões sensíveis. As grandes navegações deram ao homem uma percepção, ou melhor, deram ao homem uma ideia de que a Terra era um globo baseado puramente na percepção sensível. E aí fizeram uma combinação lá com um novo mapa astronômico de Copérnico e Kepler, fizeram uma comparação. Bom, se Copérnico e Kepler estão dizendo que é tudo bolinha por aí, num espaço infinito, dentro de suas órbitas, a Terra deve ser assim também, pô.
E aí, o que acontece? Baseado na experiência sensível, tanto das grandes navegações como de Copérnico e Kepler, se impõe uma nova ideia cosmológica da noite para o dia, se impõe de cima para baixo. É isso e pronto. Quem está falando? A nova ciência. Com que autoridade? Com a autoridade de quem está acima de Aristóteles. Já que Aristóteles errou num monte de coisas, bem, aqui nós estamos baseados na experiência empírica. E, portanto, isso tem que ser levado mais em conta hoje do que tudo que falou Aristóteles e a Igreja na era escolástica, na escolástica. Bem, claro que dá para imaginar que é a partir daí que surge, sim, uma grande crise, e, aliás, uma crise que perdura até hoje. Bem, o filósofo Descartes é um filósofo desse tempo, do século XVI, que se depara com toda essa crise. Por um lado, a dúvida sobre toda a construção filosófica e física de Aristóteles. Por outro, a afirmação de que a verdade agora depende de uma experiência sensível e, portanto, a ciência é a verdade respaldada por uma experiência puramente sensível, que não é nada diferente do aristotelismo. Nem um pouco diferente do aristotelismo, só que com outras proposições, outras propostas. Bem, o filósofo René Descartes percebe a crise em que ele está vivendo, ele percebe o mundo de dúvidas que o cerca. E aí, o que fazer em relação a esse mundo de dúvidas? Ele, como um filósofo, percebe que é preciso recolocar a questão filosófica da realidade. Como que de fato são as coisas? O que é a verdade? Onde está a verdade? Ele está num mundo em crise, num mundo em que o conhecimento aristotélico entrou em crise, porque deixou muitas brechas, por ser um conhecimento basicamente de formação conceitual, deixou muito flanco à dúvida, mas, enfim, precisa se colocar novamente a questão: o que é a verdade? Onde está a verdade? E aí vem todo o problema da filosofia de Descartes. Como recolocar o problema filosófico sem levar em conta todo o passado filosófico? Porque ao colocar novamente a questão, Descartes sabe que não pode fazer filosofia como fizeram, por exemplo, Platão, Aristóteles, São Tomás e assim por diante. Ele precisa, na verdade, ele intenta recomeçar a filosofia, refazê-la de um outro modo, de uma outra maneira, sem levar em conta o mundo lá fora. Por quê? Ou melhor, sem levar em conta aquela velha relação que estabelecia o conhecimento entre ontologia de um lado e lógica de outro. O conhecimento aristotélico, que durou até a chegada de Descartes, de Bacon e Descartes, era fundamentalmente baseado no mundo lá fora. O que as coisas nos dizem. O que as coisas estão dizendo aí na realidade. Bem, como tudo isso se tornou duvidoso, confuso, levou o pensamento humano a uma grande crise, já não é mais possível refundar a filosofia nessas mesmas bases. Eu não sei o que as coisas lá fora me dizem. Porque a filosofia aristotélica, ela parte do princípio de que as coisas dizem o que são, mas o complemento disso está na formação dos conceitos, como eu disse no começo. E aí, o problema da formação dos conceitos, ele será sempre, digamos assim, perigoso. Por quê? Porque terá que ser sempre, digamos, superado numa dialética por conceitos melhores. E aí, como chegar à verdade se a verdade é uma construção conceitual? Esse é o problema de Descartes. Ele quer refundar a questão filosófica do que realmente é a verdade, mas não pode mais se basear nessa dialética conceitual que vinha valendo até ele. E aí,
Bem, aí o primeiro problema de Descartes é exatamente esse: qual método usar para recolocar a questão filosófica? Não basta mais partir pela via, não é mais possível recolocar o problema filosófico na via metafísica, na via da ontologia. Não é mais possível. É preciso antes, pensou Descartes, encontrar um método para se chegar à verdade, ou seja, para chegar ao conhecimento indubitável. Essa é a meta inicial de Descartes por causa do mundo em crise que ele vive. Então, a filosofia com Descartes, ela na verdade, ela é outra coisa. Ela rompe com o passado e começa outra coisa. E começa em cima de um método. Porque vejam, que método seria esse? Se, por exemplo, a crise toda que chegou até o século XVI foi porque a verdade, ou melhor, aquilo que Aristóteles supunha como a verdade, ou seja, uma adequação entre a ontologia e a lógica, gerou grandes dúvidas e nunca chegou, digamos, a uma verdade, digamos, a uma verdade indubitável, mas há várias verdades em construção. O problema de Descartes, então, já não era mais encontrar uma condição, digamos, plural, vamos dizer assim, de encontrar várias verdades. Descartes não queria mais saber das várias verdades que se ocupou o homem aristotélico. Lembre que eu disse no começo, o homem aristotélico era mais sábio na medida em que tinha mais conceitos formados. Portanto, o homem sábio do tempo, o homem aristotélico, o homem sábio aristotélico, era sábio porque possuía grandes coleções de verdades conceituais na mente. Descartes não quer mais saber disso, não pode partir por esse caminho de novo. Para Descartes, portanto, é preciso primeiro encontrar uma verdade que seja indubitável, inquestionável, e não várias em construção, em formação conceitual. Para isso, evidentemente, ele tem que criar um novo método. Aí a filosofia, no tempo de Descartes, deixa de partir da via ontológica e entra em outra coisa, numa tal teoria do conhecimento ou gnosiologia. É preciso, para Descartes, antes estabelecer um método de como conhecer, de como encontrar uma verdade, pelo menos. Mas uma verdade que não dependa do mundo lá fora, que não seja intermediada por formações conceituais, imensas formações conceituais. Ele já não quer mais um monte de verdades conceituais. Descartes quer encontrar, independente do mundo lá fora, algo dentro dele que seja absolutamente indubitável. Se ele encontrar a partir deste novo método, bem, aí, segundo ele teria os fundamentos de uma nova ciência. Esse método não podia ser outro se não colocar em dúvida todo o mundo lá fora e todo o pensamento mediado pelo mundo lá fora. Começa aí, com este método, o método da dúvida, aquilo que Russell vai chamar depois de epoqué, redução fenomenológica. Calma, isso nós vamos ver mais adiante. Mas o método que Descartes concebe, o método da dúvida, que é, digamos, colocar em suspenso tudo que está ao nosso redor, não usar como material investigativo para encontrar uma verdade, deixar de lado o método da dúvida, esse fundamentará também o conceito de epoqué lá em Russell. Mas, por enquanto, nós estamos em Descartes, precisamos entender que raio é esse método da dúvida de Descartes. Só uma pausa. Bom, então, para terminar, vamos ver como funciona, vamos ver um pouquinho como funciona o tal método cartesiano, o método da dúvida. Preciso lembrar o seguinte, o método da dúvida, ele busca, na verdade,
um conhecimento sem intermediação. Isso quer dizer o seguinte, que o conhecimento no sistema aristotélico é sempre mediado pelo conceito. De um lado, nós vemos a coisa, de um lado está aí a coisa, no mundo real, fora de nós. Entre a coisa e o eu, que experimenta a coisa, existem então os conceitos formados pela razão, pela lógica do sujeito. Então, esse conhecimento da coisa, ele depende muito da formação, como volto a dizer, estou insistindo desde o começo, da formação, da boa formação do conceito. Só que a formação do conceito, ela permite sempre um acréscimo, ou se tira algo, ou se coloca algo a mais. Então, para ver se nós temos o conhecimento real das coisas, é preciso estar sempre recorrendo aos conceitos. O sujeito tem que estar sempre recorrendo aos conceitos. Deixa eu ver esse conceito aqui, eu posso acrescentar mais isso, devo tirar aquilo, e assim por diante. Então, essa é a forma do conhecimento aristotélico e essa é a forma do conhecimento mediado. Mediado por quê? Por conceitos. A coisa, o conceito e o sujeito que experimenta a coisa. Entre a coisa e o sujeito existe ali no meio o conceito que procura dizer o que a coisa é. Conhecimento mediado. O que Descartes quer agora é o seguinte, ou pretende, né? O seu método depende de se existe um conceito, ou melhor, se existe uma verdade, se nós temos acesso a uma verdade sem mediação, uma verdade imediata. Ou seja, um conhecimento que seja imediato, que não tenha a mediação de um conceito, como era lá no sistema aristotélico. O objeto do conhecimento dado imediatamente ao sujeito que o conhece, sem intermediação de conceito nenhum. Se Descartes conseguir levar adiante esse método, bem, a filosofia que ele pretendeu seguirá adiante. Se não, tudo voltaria a estaca zero e continuaríamos no sistema aristotélico, provavelmente até hoje. Bem, o que faz o Descartes então? Aí entra a questão da redução fenomenológica, se bem que esse termo não é usado por Descartes, vai ser usado por Russell. Ele tira do horizonte de experiência do sujeito tudo que possa ser duvidoso. E o que pode ser duvidoso? Todo o objeto do pensamento. Pode ser que tudo o que eu pense esteja errado. O método tem as suas etapas, não compete aqui, levaria muito tempo para falar das etapas do método, mas, grosso modo falando, é isso. O pensamento tem os seus objetos, então aqui nós já temos essa intermediação, que é ainda aristotélica. A coisa do pensamento, o pensamento e o sujeito que a pensa, e o sujeito pensante. São três etapas, ou melhor, três esferas. O objeto do pensamento, o pensamento propriamente e o sujeito pensante. Bem, o que Descartes faz é o seguinte, colocar em dúvida o objeto do pensamento. Pode ser que tudo o que eu pense esteja errado, porque muitas vezes me ocorreu olhar uma pedra num muro e quando eu chego olhar uma pomba sentada sobre um muro e quando eu chego mais perto eu percebo que não era uma pomba, era uma pedra. Os sentidos me enganam, então eu vou deixar de lado os sentidos. Vejam, isso já é uma revolução em termos aristotélicos. Por quê? Porque a filosofia de Aristóteles depende fundamentalmente do sentido. Eu preciso fazer a experiência sensível dos entes que estão aí no meu entorno. Já Descartes deixa de lado os sentidos. Por quê? Porque os sentidos me enganam. Se já me enganaram uma vez, é possível que me enganem sempre. Então eu não vou usar os sentidos para descobrir algo que seja verdadeiro e certo. Um detalhe. Descartes busca agora uma verdade certa, porque não basta ser verdade.
É possível que alguma coisa seja verdadeira, mas eu não tenho a certeza. Então, o que Descartes está buscando, na verdade, é a verdade certa. Verdade e certeza. Alguma coisa que eu saiba que é verdadeira, mas que eu tenha, por outro lado, a experiência da certeza, que eu tenha certeza absoluta ser verdadeira. Então, para isso, Descartes deixa logo de lado os sentidos. Já começou a realizar aí o que Russell chama de epoqué, redução fenomenológica, ou seja, coloca em parênteses esse negócio aí dos sentidos e deixa de lado. Bem, o homem sem sentidos vira o que exatamente? Ele fica nessa esfera do pensamento, do objeto pensado pelo pensamento e ele próprio como ser pensante. Então ele voltou-se, ele já deu um passo para dentro de si, já isolou o mundo dos sentidos. Percebe? Essa é a primeira grande redução fenomenológica. Mas o problema agora recai no produto do pensamento, ou seja, no objeto do pensamento. Eu não estou mais olhando para esse isqueiro, eu deixei a visão de lado, mas eu estou pensando no isqueiro. Então o isqueiro é a intencionalidade, ou melhor, o isqueiro é o objeto do meu pensamento agora. Eu estou pensando no isqueiro. Mas será que o isqueiro existe mesmo? Ah, é duvidoso, então vamos deixar de lado. Bem, o que ficou aí? Se eu reduzir, ou melhor, se eu fiz essa redução uma vez com os sentidos, e agora faço em relação aos objetos do pensamento, claro que para Descartes só sobrou duas coisas. O pensamento em si mesmo, independente dos seus objetos, e o eu pensante. E aí, é exatamente aí que Descartes encontra uma verdade certa. Mas vamos devagarinho. Quando Descartes põe em dúvida os objetos pensados, alguns argumentos são mais ou menos o seguinte: pode ser que exista um diabo, um gênio maligno, que me engane sobre tudo. Tudo que eu penso pode estar errado. Por exemplo, eu posso pensar agora que estou aqui, conversando com vocês, mas na verdade estou lá na minha cama dormindo. Tudo isso não passa de um sonho. Então, e pode ser que eu esteja pensando num objeto de cor azul, sendo que a cor azul nunca existiu, porque o gênio maligno pode ser tão poderoso que me engane sobre tudo que eu penso. Então eu tenho que deixar o conteúdo do meu pensamento de lado, porque ele é duvidoso. Isso é um método. Claro, alguém pode dizer o seguinte, né, na linguagem de hoje: que é isso, Descartes? Que é isso, tá maluco, velho? Pois é, Descartes vai dizer: não, calma, isso é só um método. Eu estou usando um método para chegar numa verdade imediata, no conhecimento imediato de alguma coisa. É só um método. Eu estou me permitindo deixar de lado para ver onde é que vai dar esse trem aí. Então, o objeto do pensamento é descartado. Não importa o que eu penso, se eu estou pensando num isqueiro, se eu estou pensando que estou aqui dando aula para vocês, se eu estou pensando que estou na minha casa, nada disso interessa, porque pode ser que tudo isso seja mentira. Pode ser que eu agora esteja lá na cama dormindo e sonhando que estou aqui, blá, 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 blá. Então deixa de lado esse trem aí. O que sobrou o pensamento e o ente pensante. E aí vem a sacada de Descartes. Pode ser que tudo o que eu pense seja errado, mas não é errado o que eu penso. Disso eu tenho certeza. Isso é indubitável. Então aí está cumprida a exigência número 1 do método. Descobrir uma verdade imediata e certa. O que é mais imediato nesse caso? Do eu. O que é mais imediato do eu? O que é aquilo que o eu sabe sem a intermediação de um conceito? Que ele pensa. Daí a famosa frase de Descartes: Je suis une chose qui pense. Eu sou uma coisa que pensa. O que eu penso, por enquanto, não sei, não tem o menor valor para mim, porque isso é tudo duvidoso. O que eu penso é duvidoso. Agora, não é duvidoso, é indubitável que eu penso. E aí Descartes descobriu uma verdade. Em cima dessa verdade certa, Descartes tentará reconstruir toda a ciência do conhecimento, toda a filosofia novamente. Só que tem um detalhe.
Como dar conta agora, já que ele descobriu uma verdade que está, digamos assim, um conhecimento imediato, que ele é uma coisa que pensa, como dar conta do mundo lá fora e como responder se o que ele pensa, se o objeto do pensamento é verdadeiro ou não. Isso é um outro problema. Por enquanto estamos apenas na redução fenomenológica cartesiana. O fato é o seguinte, quando Descartes faz a primeira redução, ou seja, deixa de lado os sentidos, ele está deixando de lado toda a ciência aristotélica e também a crise do século XVI. Vejam, o que é a crise do século XVI? Vamos pegar o exemplo da Terra plana. Os grandes navegadores saíram por aí com novos materiais tecnológicos. Por exemplo, uma grande luneta. O sujeito passa a ter com uma luneta uma nova visão da Terra. Com as caravelas, que o sujeito fica lá em cima no mastro principal da caravela, ele começa a perceber que há uma curvatura na Terra. E fala para o seu imediato, avisa Roma que a Terra tem uma queda, não pode ser reta. Mas ele está se baseando no que para dizer isso? Numa visão, no sentido, numa luneta, numa técnica, mas que reproduz o que? A própria visão do olho. Então isso também não é científico, isso também faz parte da esfera do conhecimento aristotélico. Quando Copérnico e Kepler olham o mundo lá, ou melhor, olham o céu, os astros, eles estão fazendo a mesma coisa que um marinheiro olhando o mar com a sua luneta. Estão tendo a mesma visão das coisas, porém, experiência sensível, intuição sensível. E toda a intuição sensível para Descartes, no momento em que ele começa a estabelecer os fundamentos do método, é deixada de lado. Não pode servir como fundamento para a ciência. E vejam, já quantos séculos se passaram depois de Descartes e estamos no mesmo problema aristotélico, tentando fundamentar a ciência a partir de conhecimentos mediados pelo sentido, pela visão, pelos conceitos e assim por diante. Então Descartes apresenta assim uma grande novidade, o conhecimento vai ser outra coisa a partir de Descartes, a ciência será outra coisa a partir de Descartes, a filosofia outra coisa, porém muito complicada. Complicada por quê? Porque agora que Descartes descobriu que ele é uma coisa que pensa, ele tem pelo menos uma certeza, que ele existe como pensamento, ele é uma coisa que pensa. Mas o mundo lá fora, a realidade lá fora, bem, a realidade lá fora agora tem que ser derivada dessa primeira verdade. Ela não é mais digamos assim, o sentido principal, ou melhor, o elemento fundante da ciência, do conhecimento ou da verdade. Isso está fundado no eu, na experiência imediata do eu. Então, tudo que o eu experimenta é agora derivado da sua existência, propriamente falando. E é aí que vem a complicação da coisa. Bem, depois de Descartes, para explicar o mundo lá fora, surgem dois grandes ramos da filosofia. Por exemplo, o psicologismo, que é bem representado pelo inglês David Hume, que vai dizer que, bem, a verdade é derivada, mas é derivada do quê? Das leis da alma, ou seja, da psicologia. E já o Kant, que aliás eu deixei aqui um pequeno curso de introdução ao Kant, vai dizer que não, que é derivada das leis da lógica. E depois vem, agora, próximos de nós aqui no século XX, Edmund Husserl com a fenomenologia. Bem, então eu espero que esses dois exemplos de redução fenomenológica em Descartes sirvam para entendermos o que Husserl vai falar sobre a epoqué, a chamada redução fenomenológica, porque Husserl vai sustentar o mesmo que Descartes fez lá no passado, um novo fundamento para a ciência, só que ele está se aprofundando no que fez Descartes. A redução fenomenológica que chega a uma verdade indubitável. No caso do Descartes, o eu. No caso do Husserl, o eu puro. Mas isso aí já é assunto para o curso que o professor Belay, esse que vos fala, dará sobre Husserl logo mais aí na frente. Eu estou esperando para ver os textos do professor Olavo, que sempre me acrescentam imensas coisas ao pouquinho que eu já sei. Espero
Espero que saia meio logo, que eu tenha acesso a isso. Assim que possível, nós lança o curso e convida vocês. Por enquanto é isso. Grande abraço, feliz dia do professor.